Bem-vindos ao Debate. Hoje a gente vai analisar um material que, olha, sempre desperta reações intensas, né? São excertos de As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. É uma obra que destila séculos de história, psicologia e examina essas estratégias de poder que, bom, para o bem ou para o mal, influenciaram muito, né? Vidas, nações, e levanta questões bem profundas sobre a natureza humana, a ética nas nossas interações, enfim. É verdade, é um livro que raramente deixa alguém indiferente. A questão central que a gente vai explorar aqui, né, com base nesses trechos, será que essas leis são um guia, assim, essencialmente pragmático, realista, sabe? Necessário para a gente navegar aí nas complexidades sociais? Ou será que, pelo contrário, elas promovem um cinismo perigoso, ensinando táticas manipuladoras que podem ser corrosivas e, no limite, até autodestrutivas? Exato. Eu vou defender a perspectiva de que as leis de Greene oferecem, sim, uma visão estratégica indispensável. Meu argumento é que elas refletem de forma bem realista as dinâmicas de poder que são inerentes, né, a todas as relações humanas. Entender isso é crucial. E eu vou sustentar o contrário, que as leis, da forma como são apresentadas ali, acabam advogando por comportamentos eticamente bem duvidosos, sabe, que minam a confiança, que acabam fomentando conflito e podem sim, a longo prazo, ser prejudiciais, tanto para quem aplica quanto para o ambiente social como um todo. Bom, a minha posição é que as 48 leis do poder precisa ser lido como um espelho da realidade social. Sabe, não exatamente como um manual de instruções morais. O Greene, ele não inventa essas táticas, ele as identifica, ele documenta isso usando, assim, uma gama enorme de exemplos históricos, desde cortesãos, tipo Castruccio Castracani, até figuras como Bismarck ou Luís XIV. O livro descreve o que a gente chama de Realpolitik, aquela dinâmica do poder baseada em interesses práticos, né? E não em ideais que permeiam muitas das nossas interações. Ignorar essa realidade, por mais desconfortável que seja, é uma forma de ingenuidade que pode deixar a gente vulnerável. Pensa, por exemplo, na Lei 29. Planejar até o fim. Isso não é maldade em si, é ter visão estratégica, é antecipar consequências. Ou então a importância de gerir percepções, que é um tema recorrente. A Lei 5, que aconselha a defender a reputação com a própria vida, ou a Lei 6, chamar atenção a qualquer custo, elas reconhecem que, no palco social, a imagem é uma forma de poder. Não se trata necessariamente de endossar a falsidade, mas de entender que a percepção que os outros têm da gente afeta diretamente nossas vidas. As leis são, para mim, ferramentas analíticas. O conhecimento delas permite navegar melhor, mesmo que a pessoa escolha não aplicar as táticas mais, digamos, controversas. Eu entendo essa leitura do livro como um espelho, mas discordo que ele seja só descritivo. Olha, a forma como as leis são apresentadas, sabe, com exemplos de sucesso, com uma lógica interna toda focada na eficácia a qualquer custo, isso acaba, na minha opinião, normalizando e até incentivando ativamente a manipulação e a desconfiança. Não é só um espelho, é quase um guia que glorifica táticas eticamente, assim, bem sombrias. Pega a Lei 15, aniquile totalmente o inimigo. A linguagem é clara, né? Não é defesa, é destruição. Ou a Lei 2, não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. O Greene usa aquele exemplo trágico do Miguel III e do Basílio I para mostrar como a amizade pode ser uma fraqueza, né? E como a gratidão pode virar traição fatal. Isso não descreve só uma possibilidade histórica, apresenta como uma lição estratégica a ser considerada. E tem outros exemplos gritantes. Lei 3, oculte suas intenções. Lei 14, banque o amigo, haja como espião. Ou a Lei 26, que ensina a manter as mãos limpas, muitas vezes usando outros como bode expiatório, tipo César Borgia fez com o Ramiro de Lorca para pacificar a Romanha e depois se livrar da culpa pela crueldade. Adotar essa visão de mundo, para mim, transforma as relações humanas num campo minado. A confiança mútua fica impossível. Como Tácito, que é citado no livro, observou sobre o Vitélio, né? O ressentimento e a vingança podem durar mais que a gratidão. Essa abordagem fomenta um ciclo vicioso de desconfiança, retaliação,
que no fim leva ao isolamento. Um risco que até a própria Lei 18, não construa fortalezas para se proteger, adverte, embora pareça meio contraditória com outras leis. Entendo porque você enfatiza tanto os dilemas éticos, mas me permita abordar essa questão do pragmatismo versus ética por um outro ângulo. As leis, como eu argumentei, descrevem mecanismos de poder que operam, independentemente da nossa aprovação moral, né? Conhecer esses mecanismos é crucial para a autodefesa. O Green sugere que, em certas situações, a honestidade total, a transparência, podem ser não só ingênuas, mas contraproducentes. Podem gerar conflitos desnecessários ou expor vulnerabilidades. O foco dele está na eficácia estratégica, dentro de um contexto específico. Considere o exemplo do imperador Sung da China, lá no século X, que é mencionado no livro. Ele tinha generais poderosos ameaçando o trono dele. Em vez de fazer uma purga sangrenta, o que ele fez? Convidou para um banquete, expressou os temores dele e ofereceu riquezas, títulos, em troca das posições militares. Foi uma mistura, assim, de generosidade aparente com ameaça implícita, sabe? Uma manobra que garantiu a estabilidade do império sem violência imediata, transformando rivais em potencial em súditos pacíficos. Isso ilustra como táticas que podem parecer calculistas ou indiretas podem, paradoxalmente, levar a resultados menos destrutivos do que uma abordagem direta, de confronto. As leis são como um bisturi, né? Podem ser usadas para curar ou para ferir. A responsabilidade está em quem usa. Essa analogia do bisturi é interessante, mas eu discordo dessa suposta neutralidade de todas as ferramentas oferecidas ali. Olha, algumas leis parecem intrinsecamente voltadas para destruição ou para exploração. A Lei 15 aniquile totalmente o inimigo. Dificilmente pode ser vista como neutra, né? Ela advoga pela eliminação completa, não é contenção ou neutralização estratégica. A Lei 33 descubra o ponto fraco de cada um, orienta a explorar vulnerabilidades para controlar ou atacar. Além disso, essa ênfase constante na eficácia estratégica, mesmo que pragmática, ignora os custos de longo prazo. A erosão sistemática da confiança promovida por leis como a 2, não confie nos amigos, ou a 14, haja como espião, gera um ambiente social tóxico. O ressentimento e o desejo de vingança, que o próprio Green reconhece como forças poderosas, ele cita Tácito na Lei 2, são consequências diretas dessas táticas. Uma vitória obtida pela manipulação ou pela humilhação do outro, como a Lei 9 adverte sobre vencer pela argumentação e não pela ação, pode ser uma vitória de pirro, né? Você ganha a batalha, mas perde a guerra ao criar inimigos ressentidos. Eu questiono seriamente a sustentabilidade de um poder construído sobre bases tão frágeis quanto a desconfiança e o medo constantes. O isolamento, a paranoia, mencionados como riscos na Lei 18, não são acidentes, são consequências lógicas de viver segundo essas regras. Um poder que depende de manipulação incessante está sempre ali na beira do colapso. Essa questão da sustentabilidade nos leva direto para um outro ponto central de tensão no material, que é a relação entre aparências e substância. Várias leis, sublinham a primazia da gestão da imagem na esfera do poder. A Lei 6, chame atenção a qualquer custo. A Lei 34, haja como um rei para ser tratado como tal. E a Lei 25, recrie-se. Elas convergem nessa ideia de que a percepção pública não é só um reflexo da realidade, mas um componente ativo dela. Quem domina a narrativa, quem molda como é visto, tem uma vantagem significativa. Pensa no P.T. Barnum, citado pelo Green. Ele não só aceitou a reputação de impostor, mas integrou isso na persona pública dele, transformando o que poderia ser uma fraqueza em parte do apelo e do sucesso dele. Ou a corte de Luís XIV em Versalhes. Ali a etiqueta, o vestuário, a encenação eram instrumentos essenciais de poder e de controle. A Lei 9, vence através de suas ações, jamais argumente, reforça isso. Demonstrações de poder, símbolos, imagens impactantes costumam ser mais eficazes do que discursos racionais. O Galileu, por exemplo, quando nomeou as luas de Júpiter como estrelas meditícias, ele não estava só sendo bajulador, ele estava usando um ato simbólico poderoso para associar os patronos dele à grandeza cósmica.
gerenciando a percepção deles. Não se trata, de novo, necessariamente de fraude, mas de entender que o significado social é construído e ele pode ser gerenciado. Sim, reconheço a importância da percepção, claro, mas alerto para os perigos de um foco, assim, desmedido nas aparências, que pode levar à superficialidade e, eventualmente, à ruína quando a discrepância entre a imagem e a realidade fica insustentável. O exemplo do Marco Bragadino, aquele alquimista que enganou as cortes de Veneza, de Munique, com promessas de transformar chumbo em ouro, ilustra bem isso. A fachada elaborada dele, de riqueza, de conhecimento científico, desmorona quando ele não conseguiu entregar resultados, né? E ele acabou executado. A própria obra do Greene parece reconhecer os limites dessa estratégia na Lei 46. Não pareça perfeito demais. Essa lei adverte que exibir perfeição absoluta pode despertar inveja ou uma emoção corrosiva perigosa, e sugere que mostrar pequenas falhas calculadas pode tornar a pessoa mais humana, menos ameaçadora. E isso por si só já é um reconhecimento de que a manipulação total da imagem tem seus riscos, e que alguma dose de autenticidade percebida, ou pelo menos uma gestão mais sutil das imperfeições, pode ser necessária para a sustentabilidade do poder. O excesso de teatralidade também pode falhar. Aconteceu com Luís Felipe, o rei burguês, né? O esforço dele para parecer simples, com o chapéu, o guarda-chuva, acabou parecendo forçado e irritando os franceses. A substância, ou a falta dela, no fim das contas, transparece. Isso nos conduz à questão fundamental sobre a natureza das relações humanas. Como o livro retrata, né? Elas são essencialmente um jogo estratégico ou existe espaço para vínculos genuínos fora dessa dinâmica de poder? Eu argumento que as leis refletem, de forma bem incisiva, a competição e as manobras que permeiam todas as interações humanas, mesmo aquelas que a gente considera pessoais ou colaborativas. Táticas como a Lei 20, não se comprometa com ninguém, são apresentadas como formas de manter autonomia, flexibilidade estratégica, evitando alianças que podem se tornar um passivo. A Lei 16 use a ausência para aumentar o respeito e a honra, que é exemplificada pela história do Diocés, que se retirou para ser desejado como rei, mostra como até a presença e a ausência são ferramentas estratégicas. Mesmo leis que parecem mais, digamos, brandas, como a Lei 43, conquiste corações e mentes, são enquadradas como métodos mais eficazes e duradouros de exercer controle do que a força bruta. Figuras como a Rainha Elizabeth I, com aquela calculada ambiguidade dela em relação ao casamento, ou Henry Kissinger, com a diplomacia pragmática dele, são exemplos de como gerir essas dinâmicas complexas de forma estratégica para manter e ampliar o poder. É uma visão que reconhece o poder como elemento, assim, incontornável das relações. Olha, eu vejo essa perspectiva como excessivamente redutora e francamente cínica. É inegável que as dinâmicas de poder existem, sim, mas reduzir todas as relações humanas a um jogo estratégico de soma zero ignora a força e o valor da confiança mútua, da lealdade genuína, da colaboração baseada em valores compartilhados. São elementos que constroem alianças duradouras, sociedades funcionais. As leis de Greene frequentemente minimizam, instrumentalizam ou até atacam esses princípios. A Lei 2, não confie demais nos amigos, é o exemplo mais flagrante dessa desconfiança generalizada. A história da garça ingrata que trai o fazendeiro que a salvou, usada para ilustrar essa lei, serve como uma parábola sombria sobre a visão de mundo que o livro promove, uma onde a gratidão é rara e a traição é esperada. Além disso, certas táticas propostas geram instabilidade inerente. A Lei 39... agite as águas para atrair os peixes, deliberadamente cria caos para benefício próprio, o que pode facilmente sair do controle. E o isolamento que pode resultar da aplicação da Lei 20, não se comprometa, entra em tensão direta com a advertência da Lei 18, não se isole. Essa contradição sugere as limitações de uma abordagem puramente estratégica e desconfiada. A vida em sociedade, para ser sustentável e minimamente satisfatória, requer mais do que cálculo frio e manipulação constante. Exige alguma medida de boa-fé e reciprocidade, né? Bom, ao final desta análise,
Eu reitero minha posição. As 48 Leis do Poder, apesar do conteúdo às vezes perturbador, oferece sim uma lente analítica poderosa e realista para a gente entender as dinâmicas de poder que moldam nosso mundo. A consciência estratégica que esses excertos proporcionam é valiosa, mesmo que a pessoa opte por não aplicar as táticas mais extremas. Serve, no mínimo, como um manual de defesa, ajudando a reconhecer e a navegar as manobras dos outros. O conhecimento, mesmo sobre os aspectos mais sombrios da interação humana, é em si uma forma de poder. E eu concluo reforçando que, embora o livro possa de fato mapear e expor táticas de manipulação que existem no mundo, adotá-lo como um guia normativo para a vida é eticamente questionável e potencialmente perigoso. A ênfase dele no cinismo, na desconfiança, na exploração das fraquezas alheias pode levar a um ciclo vicioso de conflito, isolamento e, em última análise, autodestruição. A complexidade das relações humanas e a construção de um poder legítimo, duradouro, exigem mais do que estratégia amoral, demandam considerações éticas, confiança e respeito mútuo. Concordamos, contudo, que a obra de Greene, através dos exemplos históricos das leis formuladas, força uma reflexão necessária sobre a natureza do poder, da ética e da própria condição humana. A diversidade de figuras e situações analisadas, de cortesãos renascentistas a estrategistas modernos, torna a exploração dessas dinâmicas um exercício intelectualmente, desafiador e muito relevante. Sim, sem dúvida. Analisar essas leis, seja com a intenção de aplicá-las, de se defender delas ou simplesmente de entender melhor o comportamento humano, revela camadas profundas das nossas interações sociais. O material-fonte oferece um vasto campo para discussão e para reflexão contínua sobre como o poder opera e como a gente escolhe se posicionar diante dele.